João capítulo 21, versículo de número 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Depois disto manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhes eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. Naquela noite nada apanharam. Versículo 4: e sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu clamo a Ti, Espírito Santo. Aleluia. Que não seja eu falando à Tua igreja, mas que seja o Espírito Santo de Deus falando com a Sua noiva nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você que pode glorificar sentado, se assente, por gentileza. Eu creio que se você não conseguir glorificar sentado, o pastor vai te autorizar a ficar em pé, amém? Mas não deixe de glorificar o nome do Senhor nessa noite, porque já que é um pouco de missões, nós vamos tratar disso. O Brasil é um país livre para adoração, é um estado laico, então você pode confessar que você é um cristão aonde quer que você esteja, sem problema nenhum, sem nenhum tipo de rótulo ou de proibição. Então, se você está aqui hoje, é para a glória de Deus. E se é para a glória de Deus, manda a glória para cima que me manda para baixo. Amém? Queridos e amados irmãos, nós estamos aqui tratando de um texto esse que talvez não foi o texto que era mais apropriado, pelo menos no começo do culto, porque no começo do culto, o tema do culto é sobre lançar as redes. E pelo que eu aprendi aqui e ouvi do culto, a passagem inicial foi da primeira pesca maravilhosa. Pesca essa que o Simão Pedro participou, foi um dos personagens principais dessa história. O que eu acho lindo e interessante é que antes de entrarmos nessa segunda pesca maravilhosa, que é de João capítulo 21, nós também temos que compreender a primeira pesca maravilhosa. Na primeira pesca maravilhosa, em Lucas capítulo de número 5, a palavra de Deus vai tratar acerca de Simão Pedro como um pescador. E esse pescador não pescava nada a noite toda, mas um certo homem, qual ele não conhecia, chamado Jesus, disse para ele: joga a rede do outro lado. Só que a diferença é que Simão Pedro, ele era um pescador profissional. A sua profissão era pescar, a sua profissão era extrair os peixes do mar para vendê-los. E é bem sabido que, se você pesquisar, procurar saber acerca da pesca, a noite é o melhor horário, é o melhor clima para a pesca, onde os peixes estão em uma região mais próxima da costa. Então, quando Pedro passa a noite toda tentando pescar, porque ele sabe que a noite é a melhor hora para pescar. Só que quando Jesus diz para ele jogar a rede do outro lado, Pedro, eu conjecturo que Pedro pode ter debochado, pode ter rido na sua mente, porque ele diz: o que esse homem está dizendo? Eu sou um profissional, eu pesco todos os dias. Infelizmente hoje não funcionou, infelizmente hoje não pesquei nada, algo que é raro, algo que quase nunca acontece. E agora vem esse ser estranho e diz para jogar do outro lado, sendo que é de dia, sendo que os peixes já não estão nessa região. Mas é bem verdade que a palavra diz que quando ele joga do outro lado, ele consegue pescar os peixes, ele consegue pescar uma multidão de peixes. E assim ele começa, aleluia, a ter um canal com Jesus, porque aquele sujeito que ele não conhecia, que disse para ele jogar a rede do outro lado, a palavra dele surtiu efeito. Porque se Jesus não fala, ele não jogaria, mas porque Jesus falou, ele jogou, e foi com sucesso o seu trabalho. Foi salvo o trabalho dele, Só que é interessante que quando Pedro ele volta para a costa do mar, talvez planejando o que fazer com esses peixes, porque eram muitos, eram grandes peixes, eram peixes de boa formosura, eram peixes bons para vender. Só que é interessante que Jesus não deixa Pedro desfrutar disso. Jesus chama Pedro para ser o seu discípulo. A palavra do Senhor diz em Lucas capítulo 5 que Jesus, quando ele tem um contato com Pedro, Pedro diz: olha, não posso, eu sou um pescador, eu sou um simples
palavra do Senhor é bem clara quando Jesus diz para Pedro: a partir de agora não serás mais pescador de peixes, mas serás pescador de homens. Sabe o que eu aprendo aqui? Sabe o que eu aprendo aqui? O que Deus mais quer fazer na sua vida não é um milagre. O que mais Deus quer fazer na sua vida é a salvação. A verdade é que o milagre é um meio de conexão para Deus te ligar a Ele. Porque antes de Deus te dar o milagre, Deus está mais preocupado com a sua alma, Deus está mais preocupado com a sua vida espiritual, Deus está mais preocupado com a sua eternidade. Então o milagre que Jesus propõe para Pedro não é necessariamente para Pedro se aproveitar do milagre, mas é para conectar Pedro com Jesus e assim Jesus discipula ele. E olha que interessante, Pedro larga tudo. No melhor dia de trabalho de Pedro, Pedro larga tudo e segue-se Jesus. Ele começa a seguir Jesus e por 3 anos e meio no ministério de Cristo, Pedro esteve lado a lado de Jesus. Nós bem sabemos, creio eu, que não sei se eu teria muito tempo para entrar nesse tema, mas nós sabemos, né, na vida que Pedro tinha um caráter um quanto duvidoso, era um homem de temperamento forte, era um homem com palavras de afirmações fortes. Mas o que eu quero entrar é na tal da pesca. É isso que eu quero entrar hoje. Quando Pedro, ele passa esses 3 anos e meio com Jesus, há um momento que Pedro nega Jesus. Os mesmos 3 anos que Pedro passa com Jesus são as 3 vezes que Pedro nega Jesus. Jesus, pelos 3 anos e meio, mesmo curando, mesmo libertando, mesmo salvando, a prioridade de Jesus era falar da cruz. A prioridade de Jesus era falar que ele seria crucificado. A prioridade de Jesus era pregar que ele seria morto, mas ao 3º dia ele iria ressuscitar. Se você tomar um tempo para ler os 4 evangelhos, os 3 evangelhos sinópticos e também o evangelho de João, você vai entender que Jesus, em meio a milagres, em meio a grandes maravilhas, a centralidade da sua mensagem apontava para a cruz. E a Bíblia é bem clara dizendo que os discípulos e seus seguidores por muitas vezes não entendiam essa palavra da crucificação, porque segundo eles esperavam um Messias conquistador, um Messias que seria como o calibre dos imperadores da época, do Império Romano, um homem que poderia vir com um cavalo forte, com um grande exército, com uma armadura, com um capacete. Mas Jesus, quando entra em Jerusalém, Jesus entra montado num jumentinho, porque Jesus não queria conquistar Israel geograficamente, Jesus queria conquistar o mundo espiritualmente. Jesus nunca vai querer alcançar somente uma denominação, Jesus nunca vai querer conquistar apenas uma cidade, Jesus quer salvar o mundo todo. É por isso que ele se entregou na cruz do Calvário, para morrer por mim e para você, para nós termos acesso à vida eterna. E olha que interessante a palavra do Senhor, eles não compreendiam essa palavra. Quando Jesus é preso para ser crucificado, Pedro, ele nega Jesus por 3 vezes. Eu não quero entrar muito nesse sistema, porque também é outra história um pouco profunda, mas em uma dessas 3 ações de negar Jesus, Pedro, ele é condenado pela sua fala, porque eles falam assim: não, você fala como um galileu, você fala como um deles, você é seguidor de Cristo. E a palavra diz, na 3ª vez que ele negou, se você estudar a palavra no original, principalmente se você ler a Bíblia em inglês, por exemplo, você vai perceber que Pedro não só negou Jesus, mas Pedro amaldiçoou. Em outras versões, Pedro xingou Jesus para parecer que ele não era seguidor de Cristo. Na 3ª vez que Pedro negou Jesus, Pedro amaldiçoou o nome de Cristo, para ninguém perceber que ele era seguidor de Cristo. Nós estamos falando de um homem que largou tudo para seguir Cristo. Nós estamos falando de um homem que uma das primeiras curas de Jesus foi para a sua família, foi para a sogra dele. Nós estamos falando de um homem que por 3 anos e meio cegou Jesus, seguiu Jesus veementemente. Ele estava com Jesus lado a lado, ele estava com Jesus fazendo a obra, curando, salvando, orando por vidas, vendo vidas sendo transformadas, mas a centralidade da mensagem de Cristo ele não entendeu. Quando Cristo é crucificado, não somente Pedro, mas todos os demais discípulos, eles acham que acabou a história, porque a palavra de Deus diz que eles não compreendiam
eles pensam que acabou. Logo quando eles pensam que acabou, eles voltam a fazer o que eles faziam antes. Simão Pedro, quando ele recebe a notícia, quando ele vê que Jesus morre na cruz do Calvário, ele volta para a função dele antiga, que era o quê? Pescador de homens. Só que o que Jesus falou para ele quando chamou ele? A partir de hoje não vai mais pescar peixe, mas vai pescar homem. Mas porque Jesus morreu, Pedro achou que o plano de salvação tinha acabado. Então ele voltou para a função antiga, para o peixe, para pescar peixe. Eu vou liberar uma palavra para alguém aqui nessa noite. Não volta para onde Jesus já te tirou. Não volta para o ofício que Jesus já te tirou. Não volta para aquele posicionamento que Jesus já te tirou. Não volte para aquelas amizades que Jesus já te tirou. Não volte para aquela vida que Jesus já te tirou. Pedro volta a fazer o que ele fazia antigamente. Não somente ele, mas Tomé, Natanael, João e Tiago, que são os filhos de Zebedeu, eles voltam para esse ofício. E outros dois discípulos que a Bíblia não menciona. O que eu acho lindo, o que eu acho interessante da palavra, é que nós sempre temos a graça. Ainda mais que nesse momento Jesus já tinha sido crucificado, tinha graça. Mesmo Pedro fazendo tudo o que fez, e para a cereja do bolo largar tudo, ainda tem graça para ele. A palavra diz, no versículo 3, que Pedro ia pescar, e levou os discípulos juntos. Sabe por quê? Há muitas pessoas que voltam a cometer erros do passado porque outras pessoas a apoiam. Eu vou te dizer algo, irmão, sempre vai ter alguém para te apoiar a fazer a coisa errada. Só que a diferença é que você escolhe com quem você convive. Você escolhe com quem você anda. Você escolhe com quem você toma o café da tarde. Você escolhe com quem você troca mensagens. Você tem tido relacionamento com que tipo de pessoa? Quando Pedro diz vou pescar, ali tinha, queridos, mais de 5 discípulos para dizer, não volta a pescar não esquece a chamada, não esquece a promessa, mas não, eles disseram, a gente vai contigo. Por quê? Todo mundo achou que a esperança tinha acabado, todo mundo achou que a obra que Jesus tinha prometido tinha acabado. João, Mateus capítulo de número 16, você vai ler e percebe, aleluia, que Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, e essa igreja seria edificada na rocha. Pedro também tem o nome traduzido como pedra. Jesus estava dizendo, Pedro, você vai ser o primeiro líder dessa igreja, você vai ser o primeiro líder desse novo povo depois que eu subir. Mas quando Pedro vê que Jesus morre, ele larga tudo. Sabe o que acontece? Muitas vezes há tempestades, há dificuldades na nossa vida que a gente deixa atingir o nosso ministério, o nosso chamado, e a gente joga tudo para o ar e larga. A verdade é que nós não podemos largar a chamada, porque aquele que te chamou, ele é fiel para cumprir o chamado na sua vida. Aleluia. Pedro achou que tinha acabado, Pedro achou que não teria mais esperança, Pedro achou que não ia viver mais as promessas, ele voltou para o passado. Mas eu estou pregando para alguém aqui nessa noite que quer desistir como Pedro, que quer voltar para o passado como Pedro, mas eu vim como profeta para te dizer, aquele que te prometeu é fiel para cumprir. É por isso que a palavra de Deus diz no livro de Números que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus declarou algo para a sua vida, meu irmão, eu posso confirmar para você nessa noite, vai acontecer, vai acontecer. Se você permanecer na obediência, se você permanecer na posição, Deus vai cumprir a chamada. E olha que lindo, Pedro vai pescar. Só que no versículo 4, parece que Pedro ele volta para o passado. Porque da mesma forma que foi no seu último dia de pescaria, estava sendo agora. Passou a noite inteira tentando pescar, mas não conseguia pescar nada. Ele passou a noite inteira pescando e não conseguiu pescar nada. Sabe por quê? Não porque
ele era um profissional ruim. Em 3 anos e meio ele não ia esquecer, porque era um trabalho comum em Israel, ser pescador de peixes, porque Israel é um país que está na costa de um mar. Então eles têm muitas oportunidades de emprego até hoje na pescaria. Mas Pedro passa a noite toda pescando e não consegue pescar nada. Sabe por quê? Uma vez que você se submete ao chamado do Senhor, você não presta mais nem para desviar. Você não presta mais para desviar. Você já aceitou a chamada, você já entrou nessa chamada. Agora, se você tentar voltar, fica ainda pior, meu filho. Aquelas coisas que você achava que dava certo não vai dar certo, porque você já tem a comissão que você é chamado, você é escolhido, você é separado de Deus. Olha, Pedro não consegue cumprir o ofício de antigamente, porque aquilo não era mais para ele, aquela posição não era mais dele, aquele chamado não era mais para ele, porque ele não era mais pescador de peixes, ele era pescador de homens. Então aquilo não combinava com ele, aquilo não encaixava para a vida dele, ele não ia conseguir fazer. Só que pela manhã, versículo 4, que a palavra diz: Jesus se apresentou na praia. Pela manhã, Jesus se apresentou na praia. Sabe o que eu acho lindo? Jesus não chega na praia exortando Pedro, Jesus não chega na praia apontando a Pedro, Jesus não chega na praia chamando a Pedro. Quando Jesus chega na praia, ele só diz: joga para o outro lado. E olha como a palavra é rica em detalhes. A Bíblia diz que os discípulos não reconheceram a Jesus. Sabe por quê? Os discípulos não reconheceram a Cristo quando eles viram Cristo ressurreto na costa da praia. Eles não reconheceram, porque quem volta para o passado se afasta de Jesus a ponto de não reconhecer mais. Quando você se afasta de Cristo, a visão sua para Cristo é distorcida. Por que você acha que pessoas que vivem maravilhas dentro da igreja conseguem se desviar? Se estrambalha todo lá fora, se machuca lá fora, mas não consegue voltar. A pessoa sabe que dentro da presença de Deus é bom, a pessoa sabe que servir a Deus é bom, paga o preço, mas tem tudo tem o seu galardão, e tudo tem a sua recompensa do seu sacrifício, mas a pessoa tem a visão de Cristo deturpada, porque o pecado faz isso. O pecado distorce a visão de Cristo. Para você ver como as dificuldades distorcem a visão de Cristo, o próprio Pedro, quando ele anda por cima das águas e ele desvia o foco de Cristo, ele começa a afundar. Porque qualquer pessoa que dá mais atenção à dificuldade do que atenção a Cristo não consegue enxergar a Cristo, porque a dificuldade se torna maior, porque o vento se torna maior, porque a chuva forte e as ondas se tornam maiores. Mas eu vim dizer algo para alguém que tem boca para adorar, que tem um coração vivo para acreditar em Cristo. Se você olhar para Jesus, Jesus estende a mão. Se você olhar para Jesus, Jesus vai te ajudar. Se você olhar para Jesus, a sua visão vai voltar. Como eles estavam voltando para o passado, eles não enxergaram quem era Jesus. Mesmo que não era uma distância tão longa para não reconhecer Cristo, ainda mais um homem que você andou por 3 anos e meio, dava para reconhecer que era ele, mas eles não perceberam. Mas eu imagino Pedro pensando: a última vez que me disseram para jogar do outro lado da rede, deu certo, então eu vou na mesma, eu vou jogar do outro lado, eu vou jogar e ver o que acontece. 153 grandes peixes ele pescou. Quando Pedro voltou, até antes de voltar, sabe o que eu acho lindo da palavra? Que ela é cheia de informações ricas, porque a palavra ela é específica ao dizer que Pedro pescou 153 grandes peixes. Se você estudar a numeração hebraica, você vai aprender que cada número tem o seu significado. Cada número no hebraico tem o seu significado em palavras. E o número 153 no hebraico significa eu sou. O número no hebraico 153 significa eu sou. O que Jesus
53 grandes peixes. Jesus estava dizendo através da peça para Pedro o seguinte: você voltou para o passado, você voltou para a vida antiga. Você quer uma provisão? Eu sou. Você quer uma cura? Eu sou. Você quer uma resposta? Eu sou. Jesus é tudo aquilo que você precisa para continuar a caminhar. Pedro, você precisa de ajuda para pescar? Eu sou a ajuda. Eu sou o auxiliador. Eu sou aquele que faz o milagre. Pedro volta para a costa. Pedro volta para a praia e não reconhece que é Jesus ainda. Pedro não reconhece que é Jesus ainda. E quando chega lá, sabe o que acontece? A palavra diz. Olha o que a palavra diz. Versículo 5 diz: dispôs Jesus: filhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam-lhe: não. Ele disse: lançai a rede para o lado direito do mar, e achareis. Lançaram depois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro viu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Sabe o que acontece? Todo pecador está nu perante os pecados. Sabe o que significa isso? Primeiro, olha o Éden lá, olha o Éden, Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva pegam, eles percebem que eles estão nus. E quando nós falamos de condição de nu, não é questão de impureza ou pureza. Eles perdem a impureza naquele momento? Sim. Mas quando a palavra fala de estar nu e de estar coberto, é porque quando nós estamos nus, espiritualmente falando, quando nós estamos nus, nós estamos expostos ao pecado. Porque quando nós estamos nus, todo mundo vê o que a gente é. E no mundo espiritual, quando a gente está nu, significa que todo ser no âmbito espiritual vê as nossas falhas, vê os nossos pecados, vê os nossos erros. Mas é por isso que em Gênesis capítulo 3, quando Deus vê Adão e Eva nu, ele traz pele de animal para cobrir eles. O que Jesus estava dizendo lá no Gênesis capítulo 3: se você pecar, eu vou cobrir você da sua nudez pecaminosa, eu vou te cobrir com graça. A palavra de Deus está dizendo para alguém: talvez o pecado tenha te trazido a condição de nudez, mas Deus está dizendo: eu vou te cobrir hoje, eu vou te cobrir hoje, eu apago os teus pecados. Pedro se cobre. Ele vê que não é condição de pecado, ele se cobre. Porque nu não era só fisicamente, espiritualmente também estava. Ele negou Jesus, ele sabe muito bem que Jesus, por ser onisciente, sabia que ele negou ele. E olha que interessante, Pedro sabia tanto que quando Jesus ia falar com ele, ele já chega todo daquele jeito, né? A palavra nos dá a entender que Pedro chega com timidez. Pedro chega com vergonha. Por ser um homem que andou 3 anos e meio lado a lado com Cristo, não parecia que a intimidade estava tão forte nesse momento. Jesus fala com Pedro o seguinte: ô Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes de todas as coisas. Então apacente as minhas ovelhas. Querido, sabe o que essa palavra quer dizer? É no mesmo capítulo de João, capítulo 21. Depois que Jesus fez o milagre, é bem verdade que antes de Jesus ter a conversa com Pedro, Jesus já está passando peixe lá. Sabe por quê? Enquanto você busca o milagre da provisão, Jesus já tem a provisão preparada para você quando você voltar. Perceba que Deus não coloca ninguém no lugar sem providência. Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2. O que Deus faz até o 6º dia? Deus cria todas as coisas. Depois Ele coloca o homem. Por quê? Deus nunca vai te colocar no lugar sem preparar a provisão antes. Está com medo de fazer missões? Antes de você chegar lá, a provisão já vai ter chegado primeiro. O que aconteceu com Elias? Deus mandou o corpo antes de Elias chegar, porque Ele sabia que naquele lugar Elias precisaria de alimento. Deus nunca vai te colocar no lugar sem antes preparar a provisão. Enquanto ele vinha com o peixe, tendo que matar o peixe, ainda Jesus já estava assando o peixe. E olha que Jesus nem pescou, hein? Jesus nem pescou. Terrível esse Deus, né? Mas nesse diálogo, Pedro, me amas, Pedro, me amas, Pedro, me amas, no original nós aprendemos algo. Porque as 2 primeiras perguntas de Jesus, Pedro, me amas, Jesus, ele
que é um amor genuíno, é um amor que é a ponto de morrer pela pessoa, é um amor que não quer nada em troca. Só que Pedro, ele não responde com a mesma palavra de amor. Ele troca a palavra, o significado do amor que Pedro diz é: Senhor, eu gosto do Senhor. Enquanto Jesus diz: Pedro, tu me amas a ponto de morrer por mim, Pedro diz: Senhor, eu gosto do Senhor, eu gosto de ti. Mas na terceira vez, Jesus vai para o nível de Pedro e diz: Pedro, tu gostas de mim então? E Pedro diz: Senhor, tu sabe todas as coisas. Por quê? Pedro sabia que Jesus tinha ciência de quem ele era. Eu quero dizer uma coisa para você: não fique envergonhado pelo teu passado. Jesus sabe quem você foi, mas Jesus sabe também quem ele pode te tornar daqui para frente. Não tenha medo de fazer a obra do Senhor, porque Deus não está preocupado com o teu passado, Deus está preocupado com o teu futuro. E o teu futuro só vai ser mudado se no presente você tomar a posição de ocupar a posição de filho de Deus. Filho de Deus. Pedro diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Então Jesus vem com Pedro, rasga Pedro no meio com palavras, dizendo: Pedro, você tem chamada. Pedro, você tem chamada. Sabe o que acontece? Há muitas pessoas que esquecem de sua chamada, esquecem da sua chamada ou relevam a sua chamada por situações momentâneas. Eu quero dizer algo para você: a chamada que Deus tem para você é muito maior do que o seu problema familiar. A chamada que Deus tem para você é muito maior do que o seu problema espiritual. A chamada que Deus tem para você é muito maior do que o problema do teu casamento. A chamada que Deus tem para você é muito maior do que o problema mental que você tem, jovem. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: eu que chamei, eu que patrocino, eu que chamei, eu que provei. A verdade é que Jesus nunca vai dar uma visão sem dar a provisão. Pega essa, anota essa aí. Jesus nunca vai dar uma visão sem trazer a provisão. Se Jesus te chamou, ele se encarrega em cumprir. Queridos, Pedro, ele tem o seu ego quebrado. Ele tem o seu ego quebrado, porque na verdade nenhum missionário pode ter o ego inflado. Porque todos aqueles que têm ego inflado pensam mais nele do que nos outros. E falar de obra missionária é sobre colocar os outros na frente de você mesmo. Falar sobre missões, falar sobre evangelismo, falar sobre alcançar, pregar para almas, é colocar as pessoas à frente de você. Nós temos que ter a plena convicção que Deus nos chamou para fazer a diferença. E nós só vamos fazer a diferença se nós aceitarmos aquilo que Deus tem para nós. Olha que interessante, Pedro, João capítulo 20, era o traidor, não é verdade? Pedro, em João capítulo 21, é aquele que fala: Senhor, eu gosto de ti, eu não te amo, eu gosto de você. Eu gosto como amigo, tranquilo, como um colega. Mas o Pedro em Atos capítulo 1 é o Pedro que recebe a promessa do avivamento. Pedro em Atos capítulo 2 é aquele que recebe o Espírito Santo. Pedro também em Atos 2 é o Pedro que ganha 3.000 almas para Jesus na primeira mensagem. Pedro é aquele que na segunda mensagem 5.000 almas para Jesus. Peraí, Pedro não era aquele que negava? Pedro não era aquele que amaldiçoava? Pedro não era aquele que nos obedecia? Pedro não era aquele que queria parar a chamada de Jesus Cristo porque ele não queria que Cristo fosse para a cruz? Era, mas o mesmo Pedro que era pecaminoso, o mesmo Pedro que andava no erro, o mesmo Pedro que era explosivo, a graça de Deus alcançou ele e fez a transformação, e ele se tornou um ganhador de almas. Eu vim pregar a
ainda tem jeito para o teu ministério, ainda tem jeito. Pedro larga tudo por Jesus, depois larga tudo que ele fez com Jesus para voltar para o passado, mas Jesus olhou com graça. Jesus olhou com graça. Sabe por que, Samuel? É sobre lançar rede, sobre ganhar alma. Está falando de graça. Se nós não experimentarmos a graça de Deus em nossas vidas, nós nunca vamos conseguir falar da graça de Deus para outras pessoas. É por isso que Deus permite com que Pedro passe por essas coisas. Porque Pedro, ele vai ser o primeiro pastor, ele vai ser o primeiro líder da igreja. Jesus permitiu que ele passasse por isso para ver que há milhares de pessoas igual ele, compulsivos, que jogam as coisas pro ar, que larga tudo, que desiste, que se for necessário amaldiçoa para conseguir aquilo que ele quer. Mas Jesus olhou com graça. Eu quero dizer para alguém aqui nessa noite: se você não dá com graça para as almas, a obra do Senhor não será feita através da sua vida. Mas eu vou te trazer outra notícia: se não for feito pela sua vida, Deus levanta outro e faz. Porque na obra de Deus ninguém é insubstituível. Ele viveu da promessa porque ele se converteu de verdade, porque ele se humilhou e aceitou a sua posição. Eu quero dizer para alguém aqui: não é porque você tem chamada, que você é um tal, que você é bababá. Se você não cumprir, Deus levanta outro e faz. Como Judas. Judas era discípulo, mas ele não cumpriu as mesmas coisas que os outros discípulos cumpriram em Atos. Queridos, nós estamos falando de um homem que voltou para o seu passado, mas Jesus o buscou lá. Eu quero dizer uma coisa para você: talvez você se encontre como Pedro aqui hoje, com vergonha de Jesus, pelo que você fez, por quem você é, porque na verdade todos nós somos pecadores. Tem essa, ninguém é santo aqui não. Ninguém é santo aqui não. A gente está falando de Pedro aqui, mas nós somos iguais. Para mim, na minha ótica, na minha exegese bíblica, Pedro é o discípulo que nós mais conseguimos nos refletir com ele. Porque à luz das Escrituras, ele é o discípulo mais mencionado, e sendo mais mencionado, ele provavelmente ali, pelo menos na minha leitura, é o discípulo mais humano. Ele reage muito rápido. A gente é assim também. E pensava nas coisas terrenas, como pensava nas coisas terrenas, como pensava. A gente também é assim. E muitas vezes está como Pedro, Jesus fala: tu me amas? Porque Jesus nos ama. A gente não consegue falar: eu te amo. Ou a gente fala, mas não sente de verdade. Por quê? O pecado tem acorrentado, o passado tem puxado. Jesus está dizendo: eu quero fazer uma obra na sua vida, mas antes de fazer na vida dos outros, eu preciso fazer na sua vida. Eu quero te usar para ser bênção para outros, mas antes de você ser bênção para outros, você tem que ser bênção para si mesmo.